A paz do Senhor Jesus, querido amigo e irmão, que Deus te abençoe, que possamos estar juntos nesse café espiritual, nosso devocional diário, não é? Para que juntos possamos estar meditando, recebendo a palavra de Deus nesse encontro diário com a palavra poderosa do Senhor. Eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Niterói, Maricá, estado do Rio de Janeiro. E você que está chegando agora, nós estamos nesse projeto de leitura da Palavra de Deus em um ano com a nossa querida obreira e irmã Michele Lima. Então, se você quiser participar, envie seu contato para que nós possamos, passar para a irmã Michele, inserir você nesse projeto. Ah, pastora, mas eu peguei meio caminho andado. Não tem problema. Você vai conseguir. Creia nisso. Tem que ter o começo, tem que ter o start. Então, você que quer participar, procure-nos para que nós possamos estar, então, colocando o seu nome. Meus irmãos, nós estamos nessa caminhada através do livro de Isaías, não é? E hoje nós estamos dos capítulos 36 ao 38. Então, nosso tempo ele é curto, mas eu creio que Deus quer ministrar o seu coração. Eu creio que Deus ele tem algo poderoso hoje sobre a sua vida. E nós chegamos então a esses acontecimentos históricos concretos, não é? Não é mais uma palavra, não é que Deus está revelando a sua palavra profética, messiânica, escatológica, mas aqui um acontecimento histórico concreto, onde o rei Ezequias ele está recebendo uma palavra. Nós vamos lembrar que Ezequias era filho de Acás. Acás foi um rei que fez tudo errado diante do Senhor, que desagradou o coração de Deus, fez o que era mal diante do Senhor. Então, meus irmãos, isso traz ao nosso coração que nós não precisamos repetir os erros dos nossos pais. Nós não precisamos fazer as mesmas coisas. Você não precisa carregar esse estigma, você não precisa carregar esse rótulo, porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas e Ele te dá o direito de escolher. Ezequias escolheu, está lá em 2 Reis, capítulo 18, entre os capítulos 18 a 20, nós vamos ver que Ezequias escolhe, ele escolhe tirar a idolatria. A palavra de Deus vai dizer que havia serpente de bronze, que Moisés havia instituído por ordem de Deus, não é? Para que houvesse cura ali no arraial, quando Deus, através da desobediência do povo, não é? Pesou a mão, mas também enviou a cura. Então, aquela serpente de bronze se tornou um objeto de adoração do povo. E Deus não quer, queridos, que nós adoremos coisas, imagens. Deus quer a nossa adoração. Bendito aqueles que não viram, mas creram. Então, Deus nos chama para adorá-lo, Deus nos chama para sermos benditos do Senhor, porque não vimos, mas cremos, porque andamos pela fé e não por aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, meus irmãos, Ezequias, ele faz diferente. Mas a palavra do Senhor, ela nos lembra, né? Nós temos visto nos capítulos anteriores, a Assíria era uma potência, a Assíria era uma nação que estava invadindo, que estava dominando as nações vizinhas, já havia dominado as tribos do norte, já havia levado cativos, não é, os da tribo do norte. Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer que ele já havia, né, Senaqueribe, rei da Síria, já estava contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Mas o rei da Síria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém, ou seja, Jerusalém é a capital ali de Judá. Então o rei Ezequias, com um grande exército, parou na extremidade e então ele chama, né? Ele se encontra com Eliaquim, com Sebna. E nós já falamos sobre esses dois personagens aqui, um que simbolizava, não é, a sombra ali de Cristo, e Sebna que tinha ali um desejo de poder, ele tinha um desejo, né, de usar a Deus, mas isso é outro contexto, né, que nós já falamos sobre isso.
mas nesse momento aqui ele se reúne com esses. Por quê? Porque Rabsaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Então há uma palavra de afronta, há uma voz de ameaça, queridos. E Deus hoje está dizendo para o seu, para o meu, para o nosso coração: não permita que as vozes de ameaças elas sejam maiores do que a voz de Deus ao seu coração, do que a palavra, do que a presença do Senhor na sua vida. Então a palavra do Senhor em Isaías 36:4 vai dizer, né? Rabsaque, ele diz: que confiança é essa? O que você está colocando a sua confiança? Então, uma arma que o inimigo usa é tentar nos intimidar, é tentar nos tirar da presença de Deus, é uma estratégia do diabo, é atacar a nossa confiança no Senhor, é fazer com que o nosso coração ele venha desanimar, com que o nosso coração ele venha, né, se prostrar de ansiedade, de medo. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:31, vai dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem, meus irmãos? Quem será contra nós? Então, queridos, a ameaça ela pode ser grande. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quem está ou qual situação está te ameaçando, mas a palavra de Deus ela nos diz que essa situação nunca será maior do que o Deus em quem confiamos. Ontem ouvimos uma palavra ali da diaconisa Laísa na Kingdom Church Maricá, celebrando os 2 anos ali da Kingdom. Essa palavra está disponível no nosso canal do YouTube. Então, queridos, Deus ele sempre confirma, Deus está nos mostrando que ainda que ele tenha que corrigir, nós vimos aqui várias palavras, né, de peso, de correção, de juízo de Deus a tantas nações que se afastaram do Senhor, e assim Deus faz. Deus é amor, mas ele também é juízo, ele é justiça, ele é fogo que consome. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela vai nos declarar no capítulo 37, Ezequias, ele vai diante de Isaías, por quê? Porque ele recebe uma carta ameaçadora. Senaqueribe, não contente em somente colocar ali diante do povo e as ameaças para que o povo se colocasse também contra Deus, para que o povo pudesse dar ouvidos àquilo que estava falando e fermentar. Então, cuidado para o seu coração não ser fermentado, cuidado para o seu coração não se tornar insubmisso, cuidado para que você não dê ouvidos às vozes estranhas. Então, meus irmãos, a carta de afronta chega nas mãos de Ezequias. E talvez a carta de afronta tenha chegado às suas mãos hoje. A crise familiar, a crise no seu casamento, a crise financeira, a doença, a enfermidade. Então, queridos, quando Ezequias recebe essa carta ameaçadora, ele não tentou resolver sozinho. Sabe quando você tenta resolver sozinho ou você pede conselho a pessoas que não conhecem a palavra e o Deus da palavra? Vai dar errado. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então Isaías 37, 14, 15 vai dizer: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, leu, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou. Ele estende a carta, ele apresenta a carta e ele ora ao Senhor. Ele não pede conselhos, querido, para ninguém. Ele vai diante do Senhor. É claro, ele procura o homem de Deus, ele procura Isaías. E muitas pessoas estão procurando tantas outras pessoas ao invés de conversar com seus pastores, os seus líderes. Os pastores, às vezes, são os últimos a saber o problema que você está passando. Porque se não for o Senhor, não é, a falar, e muitas vezes, queridos, Deus não vai falar, Ele quer que você procure seus líderes, que você converse com seus líderes. E as pessoas às vezes ficam aborrecidas porque os pastores, ninguém falou comigo, ninguém cuidou de mim. Você os procurou, você foi dividir com eles o seu problema, você foi pedir que eles orassem com você, por você. Meus irmãos, pastores não são adivinhos e nem podem ser, porque isso não agrada a Deus. Mas
A palavra do Senhor, então, ela traz a nós, e olha que imagem poderosa é essa, Ezequias indo diante do Senhor e colocando diante do Senhor aquilo que causava medo, ansiedade. Então você pode imaginar nesse momento, a palavra de Deus, ela nos traz um princípio, está lá em Filipenses 4, 6, 7, a gente já falou aqui várias vezes. Filipenses foi escrita nas cadeias, nas prisões. Paulo escreve uma carta da alegria em meio às suas prisões. Só Deus, queridos, só a presença de Deus, só o Espírito Santo de Deus. Então diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças, e depois que você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará os seus sentimentos. Talvez hoje você tenha uma carta para apresentar diante de Deus. Esse problema que chegou, essa situação inesperada, essa ameaça, essa afronta do inimigo. Não carrega sozinho não, meu irmão. Coloca diante de Deus. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo Senhor. E o capítulo 38, então, ela vai nos falar que outro problema chega. Porque o final do 37 vai dizer que Deus, o Deus que disse que ia cuidar de Judá, o Deus que disse, quando Ezequias apresenta a carta de afronta ao Senhor, o Senhor respondeu. O Senhor disse, não tema. Não tema eles não, porque eu, o Senhor, vou cuidar de vocês. Eu, o Senhor, porei o anzol no nariz deles, eu porei o freio na boca deles. E o Senhor, o anjo do Senhor, aleluia, o anjo do Senhor, ele esteve lá, versículo 36, e feriu o arraial dos assírios e 185.000. Você tem noção do que é isso, queridos? O que Deus faz pela tua vida, como Deus te guarda quando você anda nos caminhos dele, quando você busca a presença dele, quando você ora. Ele não vai fazer do jeito que você quer, mas ele vai fazer da maneira como ele já determinou no coração dele. Dê um glória a Deus. Então, meus irmãos, uma batalha acabou, mas outra chegou. Sabe quando a gente vence uma batalha? Mas a palavra de Deus lá em Reis vai dizer que houve um momento que Ezequias, ele venceu. E venceu de forma espetacular, maravilhosa, tremenda. Mas lá em 2 Reis a palavra vai dizer que Ezequias se exaltou. Ah, meu irmão, a gente não pode se exaltar. A gente não pode permitir que o orgulho, a soberba, ela bata a porta do nosso coração para a gente achar que é a gente que conseguiu, que nós fizemos pela nossa força, pela nossa sabedoria. É o Senhor. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é o general de guerra. O Senhor é o nosso refúgio. Sem mim, nada podeis fazer. Eu vou falar isso sempre para que a gente se lembre. Você venceu a batalha, dê a glória para Deus, porque é isso que Ezequias tinha dito. Olha, Senhor, para que todas as nações saibam que o Senhor é rei sobre Judá. Mas lá no livro de Reis, e também está em 2 Crônicas 32, Ezequias, queridos, ele adoece com uma enfermidade mortal. E Deus diz, põe em ordem a sua casa. Você imagina o que é você receber uma notícia dessa? Meu Deus. Queridos, a gente não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Ezequias, ele ouviu, olha, Deus está mandando você botar em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa, queridos, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar de pé. Então não deixa para perdoar amanhã, não deixa para procurar amanhã, não deixa para resolver a situação amanhã, porque amanhã ou a pessoa pode não estar aqui e aí você vai ficar com culpa, enfim, ou você mesmo pode não estar aqui amanhã.
O Senhor pode nos recolher, nós podemos ser chamados. Então, meus irmãos, não deixa para resolver amanhã aquilo que pode ser resolvido hoje. Ezequias, ele chora. Imagina, você recebeu uma palavra, olha, você vai morrer, bota em ordem a tua casa. Ezequias chora. Imagina isso agora. E aí ele diz, Senhor, lembra que eu não fiz igual meu pai, Senhor. E eu imagino, queridos, e aqui a hermenêutica é minha, eu imagino Ezequias dizendo, Senhor, olha, eu me exaltei, mas me perdoa, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, porque eu reconheço que foi a tua mão, eu reconheço que foi o Senhor, eu reconheço que é o Senhor. Então, meus irmãos, reconheça Deus na sua vida. Reconheça, dependa dele, ouça a voz dele. Mas não fica de braço cruzado. Se Deus está abrindo uma porta para você resolver a situação, vá pela porta que Deus está te mostrando. Não siga atalhos. Os atalhos, queridos, um abismo chama outro abismo. Então, ouça a voz de Deus. Nada, queridos, vai ser sem um preço a pagar. Felicidade, a gente não está no país das maravilhas. O que é felicidade para você? É ter dinheiro? É viver os prazeres da vida? Salomão falou, ele chegou a um resultado, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E a eternidade, onde você vai passar? Será que alguma coisa tem valor maior do que aquilo que Jesus faz por nós e fez por nós? Então, meus irmãos, Isaías declara que Ezequias foi diante do Senhor e o Senhor disse, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, aleluia. Deus recolhe as tuas lágrimas no odre, meu irmão, minha irmã. E ele disse para Ezequias, eu vou acrescentar 15 anos a você. Deus, ele não vai responder, queridos, da maneira que nós desejamos. Não, não é assim. Deus é soberano. Às vezes ele vai recolher, queridos. Eu me recordo aqui o testemunho do pastor Marquinhos Menezes, que partiu há poucos dias. E ele disse que se ele fosse curado, ele ia ver a glória de Deus, mas se fosse recolhido, ele ia ver a glória de Deus. Quantos testemunhos, quantas coisas ele pôde fazer. Deus, eu fico imaginando aqui, porque quando ele recebeu a notícia da enfermidade, ele não se prostrou, ele não cruzou os braços, ele foi proclamar o nome do Senhor, até que Deus o recolheu. E ele está diante do Senhor agora. Fica a dor da perda, da saudade. Mas imagina se Deus recolher um ente querido seu, você com seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, falta de perdão. Deixe isso acontecer, não. Então, meus irmãos, João 14,13 diz, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é para que você se vanglorie, não é para que você se exalte, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Nossa confiança, querido, não está no resultado que a gente espera, que a gente determina, mas está naquilo que Deus, Ele quer entregar para nós, para que o nome dEle seja glorificado. Então, aonde está a tua confiança hoje? Isaías nos ensina aqui, né, para colocar nossa confiança no Deus que muda as circunstâncias e os problemas. Confia no Senhor. Quando chegar uma notícia difícil, ore. Quando você não souber o que fazer, ora. Apresenta a tua carta de afronta hoje ao Senhor. E quando Deus responder, principalmente, não esqueça de agradecer e de testemunhar. Então hoje, o que está preocupando o teu coração? Apresenta isso de forma intencional, consciente, diante do Senhor em oração. Diga, Senhor, eu estou com esse problema, mas eu entrego em tuas mãos. Eu confio a ti, Senhor. Eu entrego, Pai. Então,
Isaías nos mostra que Ezequias confiou no Senhor. Quando chegou as crises, a enfermidade, as ameaças, ele foi diante de Deus. Então, corra para o Senhor, corra para a presença de Deus. Aquilo que chega às nossas mãos pela crise, que nós possamos colocar nas mãos do Senhor em oração. Pai, nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos declarar a Tua soberania, a Tua majestade, queremos declarar que Tu és Deus, que Tu és Senhor da nossa vida. Senhor, ouve a oração desse homem, ouve a oração dessa mulher, desse pai, dessa mãe, Senhor, que clama pelo filho, que clama pelo casamento, que clama, Senhor, pela crise financeira que está passando. Senhor, eu não sei qual é a afronta, mas eu sei que nós servimos um Deus grande, eu sei que nós servimos um Deus de propósitos, eu sei que nós servimos a um Deus, Senhor, que desfaz, Senhor, as obras do diabo. Todas as cartas de afronta, Senhor, elas sejam rasgadas hoje em nome de Jesus. Que toda afronta do diabo, Senhor, seja, Senhor, anulada pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Traz paz, Senhor. Traz paz a esse coração, a essa casa, a essa família. Senhor, traz salvação, Senhor, traz conserto, Pai. Traz, Senhor, cura, traz libertação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe. Domingo estaremos juntos, mas amanhã, na sexta, no sábado, e todos os dias nós estamos aqui às 7, pode passar um pouquinho, mas estamos aqui para que juntos nós possamos estar alinhados ao Senhor e meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Então, fica com a gente, venha, compartilhe a palavra de Deus, alguém que possa estar precisando dessa palavra hoje. Então, compartilhe e seja um proclamador desse café espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Domingo, Kingdom Church Niterói, Kingdom Church Maricá, transmissões ao vivo dos nossos cultos. E estaremos lá na Kingdom Church Niterói celebrando em setembro os 40 anos da igreja. E agora, nesse mês, de agosto, nós estaremos com o pastor Ney Belas nesse domingo e a pastora Giane no domingo que vem. Vai ser bênção e que você possa ouvir a palavra através do nosso canal. Segue lá, se inscreve lá, kingdomchurch.maricá. Que Deus te abençoe. Aqui me despeço. Até amanhã às 7 da manhã. Continuamos a nossa jornada do livro de Isaías. Um beijo no seu coração. Shalom. Adonai.